Boa noite, queridos amigos, queridos companheiros de ideal. Estamos aqui reunidos nesta noite para mais uma noite de reflexão do livro Escalada de Luz de Jerônimo Mendonça. Boa noite, Carol, boa noite, Maria da Conceição, sejam bem-vindas. Enquanto vocês vão entrando, eu vou adicionar o comentário aqui da noite, da mensagem da noite. Boa noite, Morgana, seja bem-vinda. Tudo bem com vocês? Estávamos agora participando de uma live com a Priscila do Cefac Oração e a gente estava lá falando sobre um tema muito oportuno, um tema do livro Pensamento e Vida de Emmanuel, chamado Tolerância. Vamos mandar os aviõezinhos para os amigos queridos que sempre nos pedem e nos solicitam para que a gente possa avisá-los, né? E então, nós estávamos lá falando, foi um bate-papo muito agradável com a nossa querida Priscila e saímos de lá praticamente, saímos de lá não, né? Saímos da live dela e estamos aqui agora já, na sequência. Então, estamos aqui. Vamos lá. Boa noite, Elizabeth. Boa noite, Leandro. Sejam bem-vindos vocês também. Elizabeth, que estreou hoje a sua live no Pérolas do Evangelho. Boa noite, Lívia. Seja bem-vinda, querida. Um beijo para o nosso querido Alain. Saudades de vocês. Então, estávamos lá falando sobre tolerância. E como a gente sempre diz que nada é por acaso, boa noite, Priscila, estava falando exatamente de você, que a gente estava lá com você, agora lá falando sobre tolerância. E eu digo que esses temas não são por acaso, né? Só para vocês terem uma ideia, na segunda-feira próxima, pelo Encontro Espírita, às 8 horas e 15 minutos, às 20 horas e 15, o Jardel Gomes, o locutor espírita, vai estar comigo falando sobre paciência, do livro Coragem. Então, vocês veem que as coisas estão se encaminhando. E hoje nós tivemos uma live muito agradável junto com a Priscila, falando sobre tolerância. E na próxima segunda-feira nós vamos estar falando pelo Encontro Espírita sobre paciência. Esses temas, eu vou só fazer um parêntese para vocês, ele começou, na verdade, de uma live que eu estava fazendo e a Martiele entrou e a gente começou a conversar assim, né, pela própria... Boa noite, Rusen, seja bem-vindo. Começamos a conversar pelo direct aqui, né, diretamente aqui pela live. Boa noite, Marquinho. E aí surgiu a questão paciência e tolerância. Falei, Martiele, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma live nós dois sobre paciência e tolerância. E não é que a gente fez. E aí a Martiele me chama e fala, e aí, você já perdeu a paciência? Boa noite, Marcelo. O combinado nosso era falar o seguinte, não, eu não posso perder uma coisa que eu não tenho. Só que na verdade, naquele exato dia da live, eu havia realmente, literalmente, perdido a paciência por uma discussão que tinha ocorrido aqui em casa. Então, a partir daí, falei, não, temos que trabalhar bastante esse tema. E foi aí, paciência e tolerância. E hoje nós tivemos, então, com a Priscila falando sobre tolerância. E na próxima segunda-feira, às 8h15 da noite, pelo Encontro Espírita, eu e o Jardel vamos falar sobre paciência. E também lembrando, amanhã, deixa eu tirar a música aqui agora para deixar um pouquinho mais suave o tempo. E lembrando também que amanhã o Betinho nós vamos pelo Encontro Espírita, o Betinho do Conectando Caminhos vai estar conosco e a gente vai estar falando sobre um tema muito interessante, que é males pequeninos. Males pequeninos que nós vamos estar falando
com o nosso querido Betinho. E, excepcionalmente, amanhã vai ser às 8 horas da noite, não às 8h15 pelo Encontro Espírita, porque o Betinho tem os seus compromissos depois pelo home office espírita. Então, amanhã nós vamos estar com o Betinho do Conectando Caminhos. A mensagem da noite do livro Escalada de Luz, de Jerônimo Mendonça. Eu dou o título de mensagem 43, embora eu fale para vocês, na verdade, ela não existe, não tem um número marcado nas mensagens, mas é a 43ª mensagem que eu tenho feito de live sobre esse livro, Escalada de Luz, de Jerônimo Mendonça. E a mensagem intitula-se Experimente, Reticências. Eu sempre gosto de dizer o quê? Quando a gente pega o nome de um livro, a gente vai pensar o quê? O título dele. O título de um livro é sempre importante. Além do título, o prefácio, as notas que vêm no livro são muito importantes para que a gente faça a abstração completa dele. E o título da mensagem. O título da mensagem também não pode ser desperdiçado, não está ali por acaso. O autor que fez a menção, ele colocou de uma forma muito presente para que a gente possa prestar atenção. Então o Jerônimo dando para nós uma recomendação para experimentarmos. O quê? E a primeira mensagem, como eu faço já a postagem prévia, vocês já devem ter visto, mas aqui a gente traz para o nosso comentário. Experimente calar toda reclamação aparentemente mais justa. Eu sempre costumo dizer que reclamar é clamar novamente alguma coisa que está acontecendo. Clamar novamente. Então veja o que é interessante. Reclamar não faz bem para nós. Não faz bem para o nosso espírito. Não faz bem para a nossa alma. Se você está numa situação difícil, você ficar reclamando sobre aquilo só vai aumentando, só vai fomentando aquela coisa. Então o que ele passa para nós? Está passando para nós calarmos toda a reclamação que aparentemente seja mais justa. Ela pode até ser justa, mas calar. Boa noite, querida Sabrina. Saudades de você. Então, vamos experimentar calar toda a reclamação aparentemente mais justa. Também, o que ele recomenda para nós? Não comentar o mal em hipótese alguma. Não comentar o mal em hipótese alguma. Boa noite, Flavinha. Tudo bem com você, querida? O mal não merece comentário. Ah, mas aí a gente vai fazer de conta que ele não existe? Não, existe. Não é que ele não existe, o mal, na verdade, é a ausência do bem. Então, se a gente for comentar o mal, a gente está fomentando. É como acontece com as notícias. Se a gente pegar as notícias da televisão, dos jornais, a gente costuma dizer que o jornal vive de desgraça, de comentar notícias desagradáveis, de comentar notícias ruins. Então, isso é a função do jornal. A nossa função como espíritas, como estamos pretendendo tornar-nos melhores a cada dia, é não comentar o mal. Boa noite, Carlos, seja bem-vindo. Então, não comentemos o mal em hipótese alguma. Se você tiver que falar de alguma pessoa, de alguma situação, procure ver o lado positivo, o lado bom daquela criatura, que isso é muito importante. Ele recomenda também para nós o quê? Experimente fazer silêncio onde a palavra não possa construir com proveito. Boa noite, Jucimara. Seja bem-vinda, querida. Fazer silêncio onde a palavra não possa construir com proveito. Sabe aquele ditado? Se você não tem nada a acrescentar de bom, de útil, de agradável a respeito de situações, fato ou pessoas, se cale. É melhor. Por que falar mal?
Por que fazer um comentário desairoso sobre alguém, sobre determinada situação? Usarmos a caridade do silêncio. Porque calar, muitas vezes, é o melhor remédio para uma determinada situação do que você, às vezes, fazer um comentário desairoso, a fazer alguma crítica. E a gente sempre tem que lembrar que a crítica, ela tem que ser recheada de uma dose de caridade. Caridade, por mais que você está vendo que às vezes a pessoa ela está fazendo alguma situação não muito correta, mas você tem que ter caridade para explicar, para falar para ela, para orientar, e não, descer um caminhão de propérios em cima da pessoa. Falar, não, você errou, você fez isso, você fez aquilo. Então, usar o silêncio. Algumas casas espíritas, inclusive, têm até uma frase que coloca assim, o silêncio é uma prece. Sim, se você não pode falar construindo, faça silêncio, faça uma prece, faça uma oração em prol daquela pessoa, em prol daquela situação. E olha só também, não censurar pessoas ou circunstâncias. Não censurar. Porque você às vezes vai fazer uma crítica, vai censurar determinadas circunstâncias, determinadas atitudes das pessoas, mas será que você não faria igual ou pior se estivesse naquela situação? Porque a gente é muito rápido, né? A gente fala assim, faz isso e pronto. Aí se a pessoa faz de forma diferente do que você pensou, já se desestrutura. Você já não concorda, você já critica, você já censura. E cada um de nós, cada pessoa, está num determinado grau de evolução. Não dá para a gente querer que todo mundo pense da forma que a gente quer, da forma que a gente acha que está certo. Boa noite, Babi, seja bem-vinda, querida. Já jantou? A Babi costuma dizer que ela janta, que ela almoça com a Flavinha e janta comigo. Ou ela dorme comigo, né, Flavinha? Dorme comigo no bom sentido, né? Dorme nas minhas lives, né? No outro sentido, claro. E Jerônimo vai continuar dizendo para nós assim, sorrir mesmo nos braços da dor. Boa noite, Carol, tudo bem? Cochilou, acordou, está aqui, né, Babi? Eu sei. Você dorme cedo. Olha, o que ele coloca para nós? Sorrir mesmo nos braços da dor. E que exemplo o Jerônimo foi? Com todas as suas dificuldades, com todos os seus sofrimentos, ele aprendeu a sorrir. Ele aprendeu a fazer graça das dificuldades que ele passava. E por sinal, eu deixei postado agora há pouco o link de uma palestra que o Nicola Frattari fez ontem, magnífica, sobre o Jerônimo, sobre o gigante deitado, com fotos inclusive lá. Por sinal, estava até dando uma olhada, tem uma foto nessa live, nessa palestra que o Nicola fez ontem, mais ou menos por volta do minuto 48, que eu estou lá, eu, minha irmã, meu cunhado, ao fundo, o Jerônimo está ali na sua cama, eu estou ao fundo, com os livros na mão, bem magrinho naquela época, quando a primeira vez que a gente foi para Uberaba e que conhecemos o Jerônimo lá. Então, o Jerônimo, ele fazia isso. E uma vez ele passou por uma dificuldade muito grande, que ele foi levado a Uberaba, e eu já até comentei esse fato, né? Que ele estava com uma hemorragia terrível. Boa noite, Martielli. Ele estava com uma hemorragia terrível e não passava de jeito nenhum. Ah, vamos levar ele para Uberaba. Mas não tem jeito. Como que vai levar o Jerônimo para Uberaba? Ele não aguenta a viagem. Só se for de avião. Aí conseguiram um avião, levaram o Jerônimo até o Chico. Boa noite, Livânia. Seja bem-vinda. E aí, quando chegou lá, o Jerônimo todo num lençol todo branco, ensanguentado ali, né? O Chico chegou assim até o Jerônimo e falou assim, olha, o Jerônimo está parecendo uma rosa.
vamos cada um de nós gentilmente dar um beijo bem suave na testa dele, para que ele, com muito cuidado, para que essa rosa não despedace. E aí cada um foi dando um beijo na testa do Jerônimo. Quando o Chico deu um beijo na testa do Jerônimo, ele sentiu uma energia tão grande que cessou a hemorragia. E aí o Chico deu um conselho para o Jerônimo e dizia o seguinte: sabe, Jerônimo, por que você está desse jeito? Porque você assumiu a posição de coitadinho. Pare de se colocar na posição de coitadinho e faça mais, e trabalhe mais, né? A Cristina, seja bem-vinda, Cristina. E aí ele começou a assumir uma postura diferente, fazer de brincadeiras, modo de dizer, das suas dificuldades. E quantos casos do que ele já não contou, né? Então, é aí que ele coloca para nós: sorrir mesmo nos braços da dor. Imagine a situação dele, que tomava remédio, tinha dores terríveis no peito, tinha um problema de face aqui que ele precisava o tempo todo com o ventilador voltado para ele, tamanho o calor que ele sentia na face. Então, com todas as dores, com todas as dificuldades, ele fazia palestra e enaltecia a alegria, a amizade e tudo de bom. Ele manda para nós também uma mensagem interessante: esquecer todo acontecimento infeliz. A gente estava até dizendo agora há pouco que é difícil realmente a gente conseguir esquecer, que a gente não tem amnésia. Mas não dar o peso que um acontecimento infeliz aconteceu na nossa vida. Não dar aquele peso, colocar aquela carga enorme de uma determinada situação, porque o fato já aconteceu. Então não dá mais o que fazer. Boa noite, Maria da Conceição. Então, o que a gente pode tentar fazer é contemporizar aquele fato, não dar aquele peso, não colocar uma carga enorme em cima daquele fato. Isso é muito importante para a gente tentar melhorar a nossa forma de viver. E olha uma outra frase: experimente não invejar a quem quer que seja. É impossível, né, a gente falar que a gente nunca teve inveja. Nunca teve inveja. Claro que a gente teve, a gente é humano. A gente é humano. A gente tem aquela pontinha de vontade de estar numa situação do outro. Mas será que a gente conseguiria estar na situação do outro passando pelas mesmas dificuldades que o outro passa? Porque a gente só quer o bônus, a gente não quer o ônus. Então, se a pessoa tem uma determinada situação financeira, tem uma determinada situação de vida, a gente inveja a situação do outro. Só que, na verdade, você tem que invejar também tudo aquilo que o outro fez para conseguir. Então, todo o trabalho, todo o esforço, toda a dedicação. Tem até uma frase que o pessoal costuma colocar, daquelas frases de para-choque de caminhão, que eles colocam assim: não tenha inveja de mim, faça como eu, trabalhe. Então, é mais ou menos por aí. Você invejar a situação do outro, mas a vida do outro é do outro, não é tua. Se você tivesse aquela vida, não seria exatamente... seria a vida do outro. Então, deixe para lá, vamos viver a nossa vida, vamos nos contentar com aquilo que a gente tem. Isso é muito importante. E a outra frase que também é muito, muito marcante: perdoar incondicionalmente. Perdoar incondicionalmente é uma coisa difícil. Incondicionalmente, como se você... só Jesus, para perdoar incondicionalmente. O que ele falou quando ele foi, no seu momento derradeiro? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Esse é o perdão incondicional de Jesus, independentemente do que fizeram por ele, o que nós, às vezes, estávamos talvez encarnados naquela época, tivéssemos feito. Ele nos deu o perdão. Boa noite, Wilton, seja bem-vindo. Então, o perdão incondicional é um trabalho que a gente vai ter que fazer de formiguinha, passo a passo, dia após dia. E o perdão, ele estava dizendo agora há pouco, na live com a Priscila, ele faz bem para nós.
Flavinha está dizendo, perdoar só quem merece meu perdão. Aí já é tendencioso, né, Flavinha? Perdoar só quem merece o meu perdão. O perdão, na verdade, ele faz muito mais bem para nós do que para quem recebe. Porque você tira. E já está no momento da gente andar um pouquinho mais leve. A gente não precisa de tanto peso, carregar tanto fardo desnecessário, guardando mágoas, ressentimentos. Olha só, mágoas, o que eu sempre falo de mágoas? É uma má água. Estou bebendo uma água suja. Ressentimento, sentir novamente aquela situação que você já passou no passado, que já passou no pretérito, né? Para não ficar pleonasmos de novo, né? Então é aquilo que eu falo, vamos supor, se uma pessoa te feriu no passado, o que você fica? Você continua fazendo. Você como se você pegasse uma agulha, né? A pessoa te deu uma agulhada, por exemplo. Ah, então eu vou pegar todo dia e vou ficar naquela agulhada. Né? Como eu estava falando com a Priscila agora há pouco. Não perdoar é como você ter aquela situação e você traz a pessoa para o café da manhã, você traz a pessoa para o almoço, traz a pessoa para o lanche da tarde, traz a pessoa até para tomar banho com você, traz a pessoa, dorme com você e tudo mais. E a gente tem que se libertar, que nem o Carlos está falando. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Mas é para isso que a gente está aqui, para a gente aprender. E, na verdade, que a gente diz, né, que a gente que conhece 5 minutos de evangelho, tem até uma música do Beto Guedes que eu gosto muito, que fala assim, a lição já sabemos de cor, só nos resta aprender. É como o que a Joana mandou, o Divaldo, né, ler o evangelho, né, o livro dos Espíritos, se não me engano. Então, vai lendo, vai estudar, né? Ah, já li 10 vezes, então tá, agora você vai estudar. A Flavinha está dizendo, nem é levar sentimento ruim para dentro do nosso coração. Isso faz mal. Faz mal porque você vai guardando aquilo, fica aquele peso no peito, né? A gente às vezes não consegue dormir. Vamos se libertar, vamos ficar um pouquinho mais leve, vamos soltar as amarras. E se a pessoa agiu errado contra a gente, melhor ele do que a gente ter agido contra ela, né? Ser fiel ao dever até o fim. Olha só. Tem uma frase que diz assim, Deus é fiel. Eu lembro que o Taciro, que é um professor de física da USP aqui de São Carlos, faz umas palestras magníficas, que ele falou assim, que já viu várias vezes em alguns carros falando assim, Deus é fiel. Tá certo. Deus realmente é fiel. Mas e você é fiel a Deus? Você é fiel aos compromissos espirituais que você assumiu, claro, e materiais também, né? Porque se você assume um determinado compromisso, você tem que dar conta daquele compromisso. Porque se você assumir um determinado compromisso, se você não fizer, vai sobrar para alguém fazer. É que a Flavinha está dizendo aqui, o comprometimento e responsabilidade. Então, nós temos que ser fiéis ao nosso compromisso. Se você assume um determinado compromisso, assume e vai em frente. Que eu costumo sempre dizer, começar uma tarefa, e vale para a Elizabeth que está iniciando essa jornada agora, assim como a Martielli, começar uma tarefa é fácil. Continuar é difícil, mas concluir é sacrificar-se. Boa noite, Rô, seja bem-vinda, querida. Deu certo para você e está certo para todos nós, viu, Maria da Conceição? Boa noite, João Carlos. A Babi já acordou, viu? Ela estava dormindo, deu uma cochilada, mas já acordou. Para a Babi eu tenho que fazer essa live, acho que é às 5 da tarde, que nem eu fazia antigamente às 5:30. Mas é interessante isso, a gente tem que prestar bastante atenção. Sermos fiéis ao compromisso que nós estamos assumindo. Isso é muito importante. A gente não pode chegar e vou fazer hoje, não, amanhã não faço, como o Evangelho no Lar. Bem lembrado. Olha, Luiz, você foi bem lembrado agora. Eu lembrei que quarta-feira é o dia que a gente está fazendo um outro culto do Evangelho no Lar aqui em casa, não só do domingo. Principalmente nesses momentos que a gente fala que é mais difícil, para a gente estar levando, né, por conta de uma série de circunstâncias, do isolamento social e tudo mais. Então a gente está colocando mais um dia na semana. Mas você vai fazer agora o Evangelho no Lar todo dia, se for o caso? Se for o caso, se for preciso, sim.
Se você está passando por uma situação difícil, é como um remédio. Né? Quando você está passando por uma situação de saúde, que você precisa tomar um remédio todos os dias. Então você toma o remédio do Evangelho todos os dias. A situação está um pouco melhor, então você volta para fazer uma vez por semana. Mas a gente estabeleceu aqui de fazer pelo menos 2 vezes na semana, às quartas e aos domingos. Então, fica aí a dica para vocês. Quando a situação está difícil, faça o Evangelho no Lar mais vezes. Boa noite, Giovana, seja bem-vinda. Dando sequência assim, experimente contentar-se com o que tem, dando um pouco àquele que tem ainda menos. A Flavinha está dizendo que as lives feitas de maneira séria iluminam os lares de todos. É verdade, a gente faz isso realmente com muito amor, com muito carinho. Então, olha aqui. Contentar-se com o que tem. Quantos de nós... O Marcelo está falando que está fazendo o Evangelho todos os dias. Marcelo, isso é muito bom mesmo. Ainda que você não precisa fazer com todas aquelas questões que a gente explicou já no culto do Evangelho no Lar, faça a leitura do Evangelho pelo menos todo dia, que faz muito bem. Voltando então à questão, né? Contentar-se com aquilo que a gente tem. Quantos de nós agradecemos pelas bênçãos que a gente recebe, pelas bênçãos que a gente tem? Ou a gente esquece de agradecer e só reclama do que não tem? Então é importante pensarmos nisso. É importante sermos gratos, contentar com aquilo que tem. Não significa que você tem que ficar estagnado, parado. Agora tá bom, eu tenho isso, vou ficar parado agora, não vou fazer mais nada, de braço cruzado. Não, não é nesse sentido. A gente tem que buscar. A gente tem que buscar crescer, progredir, evoluir, tanto materialmente como principalmente espiritualmente. Não significa que se você está num determinado emprego, você não possa e não deva buscar algo melhor, um crescimento profissional, porque o teu crescimento profissional vai ajudar talvez muito mais pessoas. A Flavinha está dizendo, buscar algo a mais para preencher algum vazio dentro da gente. Às vezes sim, mas o que acontece? Quando se você só se contenta numa situação baixa da sua capacidade, vamos supor que você veio com uma capacidade dos talentos, né, que a gente fala, que nem os servos lá. Recebeu 5 talentos, o outro 3, outro 1. 2, outro 1, né? E aí o que acontece? Se você enterra o teu talento, você não está dando a vazão real daquilo. Você tem que fazer ele crescer e progredir. Mas também, como ele está dizendo aqui, contentar-se com aquilo que você tem é uma forma de você saber agradecer pelos dons da vida, pela bênção que Deus te confiou nessa existência e te dar também o quê? Uma opção de você fazer algo em benefício do próximo, como ele diz assim, dando um pouco àquele que ainda tem menos, porque sempre sobra da nossa mesa, sempre. Se a gente olhar no nosso guarda-roupa, nos nossos armários, vai ter sempre alguma coisa sobrando, que a gente pode e deve doar para alguém que está necessitado. Busca espiritual e não material, é verdade, né, Flavinha? E aí ele vai, na última frase, dizer assim, experimente valorizar o tempo, espalhando esperança e alegria, paz e amor pelos caminhos da vida, e encontrará Jesus dentro do coração, renovado e feliz. Valorizar o tempo. O tempo nosso, ele é importante. O tempo de cada um de nós, ele é importante. Então a gente não pode deixar as horas vazias tomarem conta da nossa vida. Por isso que eu falo, cuidado com as horas vazias. Porque aquele ditado que fala, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. Ditado popular que corre por aí. Então vamos preencher o nosso tempo com coisas úteis, trazendo alegria, trazendo esperança, trazendo paz e amor, distribuindo para as pessoas que a gente encontra. Mas a gente não encontra quase ninguém. Será que não? Quantas pessoas a gente não encontra agora por essas lives? Aqui nós estamos em 17 pessoas, fora o meu perfil particular, né? Então quantas pessoas a gente não está sendo um replicador de levar uma palavra de consolo, de esperança,
de alento. Quantos corações queridos têm feito lives durante as semanas? A Flavinha às 3h30, a Elizabeth começou às quartas-feiras às 9h30 da manhã, a Babi às terças, quintas e sábados às 7 da noite, o Vitor, a Martiele, quantas e quantas pessoas. Então, é o momento da gente levar um pouco de esperança, de paz. A Priscila, que eu estava com ela agora há pouco também, fazendo essa live sobre tolerância. Então, a gente aproveitar o tempo, não deixar que as horas passem infinitamente sem que a gente faça nada de bom, de útil, em benefício da gente, em benefício dos outros. Porque quando a gente faz algo em benefício da gente já está melhorando as pessoas que estão à nossa volta. Se a gente está sendo um pouco mais calmo, um pouco mais paciente, um pouco mais tolerante. Então, valorizemos o tempo. Vamos usar o tempo como um instrumento do nosso crescimento espiritual, que é a grande tônica, para isso que a gente está aqui. Nós não estamos aqui para vencer o tempo. Estamos aqui para usar o tempo a favor da nossa evolução. Boa noite, Regina. Seja bem-vinda. E então, Regina, nós praticamente finalizamos a mensagem. É uma mensagem relativamente curta, mas a live está salva, vai estar salva e depois você pode acompanhar. Então, amanhã nós vamos ter uma mensagem muito bonita do Jerônimo, chamada Raio de Sol, tá? Raio de Sol, amanhã a mensagem, e a gente pode imaginar esse sol envolvendo o nosso peito, o nosso coração, com a beleza que ele vai transmitir para nós. A mensagem de hoje, então, experimente, nós já falamos, deixar os recados novamente, que amanhã, às 8 horas da noite, às 20 horas, o Betinho vai estar comigo pelo Encontro Espírita, o Betinho do Conectando Caminhos, excepcionalmente amanhã às 20 horas, porque o Betinho tem logo na sequência o Home Office Espírita, ele vai estar participando. Então ele vai estar conosco pelo Encontro Espírita falando sobre males pequeninos. A mensagem do livro Coragem. Então convido a vocês estarem aqui conosco para participar também desse bate-papo com o Betinho. O Betinho faz umas lives muito interessantes. Ele faz um personagem também. Não amanhã ele vai trabalhar com esse personagem, não, mas ele faz faz aqueles tipo de Doutores da Alegria. E ele fez uma live, se não me engano, em janeiro, sobre a alegria, que foi muito envolvente. Ele ensina a gente a dar risada, a gente soltar o riso de uma forma franca e aberta. Vale muito a pena aqueles que puderem entrar lá no Conectando Caminhos para ver o vídeo que o Betinho fez lá, se não me engano, acho que 18 de abril, que acho que era o Dia Mundial do Riso, né? Então eram essas as nossas reflexões da noite, deixando então o convite para que estejamos amanhã às 22 horas para vermos a próxima mensagem intitulada Raio de Sol. Tá bom? Então agora nós vamos para as nossas preces, para as nossas vibrações. Vamos por a música de Ave Maria, que eu gosto bastante, para nós fazermos as nossas preces. E assim, convidamos então a todos para fecharmos os nossos olhos, mentalizarmos ao nosso lado a doce presença de Jesus, o nosso irmão maior, o nosso companheiro de todas as horas, que não nos abandona, que está sempre ao nosso lado, nos protegendo, nos amparando, nos abençoando. E com o pensamento em Jesus, nós vamos dizer a Ele: Mestre querido, nos encontramos aqui na condição de humildes servos, humildes pedintes, para rogar o amparo, a proteção, para cada um de nós aqui presente, para os nossos lares,
para os nossos familiares, nossos entes queridos. Pedindo também por aquelas pessoas que vão assistir essa live depois, que certamente chegarão e poderão receber todo o amparo da espiritualidade maior. Rogamos, Senhor, que olhe pelos desamparados das sortes, pelos velhinhos dos asilos, pelos órfãos, pelos presidiários, por aqueles que não têm o lar a voltar. Olhe também, Senhor, pelos doentes, pelos aflitos, por aqueles que estão acometidos pelo vírus. Possa o sopro amigo dar o lenitivo, a recuperação da saúde física, da saúde mental e emocional. Envolva, Senhor, os doentes, aqueles irmãos também que partiram para o plano espiritual, dando consolo àqueles que restaram. Cuide dos médicos, enfermeiros, atendentes e dê suporte a toda essa equipe espiritual que diuturnamente vela por cada um de nós, por cada um de nós. E também, querido Mestre, dentro do nosso peito ainda trazemos um pedido muito particular a lhe fazer. Que ele possa ser atendido, de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento. E a equipe médica espiritual, na pessoa do Dr. Bezerra de Menezes, rogamos a fluidificação dessas águas, que elas possam receber o remédio, o lenitivo e o bálsamo consolador, segundo as necessidades de cada um de nós. E agradecidos que somos pela oportunidade, dizemos a prece que nos ensinaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas à medida que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações, livra-nos, Senhor, de todos os males, porque Teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Agradeço uma vez mais a presença de cada um de vocês que estiveram conosco. Desejo que nós possamos ter uma noite de paz, recheada de estrelas luminosas a embalar os nossos mais belos sonhos. E que Jesus, o nosso Mestre querido, nos proteja e abençoe agora e sempre. Muita paz, muita luz e um beijo no coração de cada um de vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.